Olá, tudo bem com vocês? Então, a nossa aula de hoje é sobre a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela é o maior exportador de petróleo do mundo. Então, o que acontece? Depende dele, maior parte da energia que move o planeta. Então, boa parte da energia que move o planeta sai da Arábia Saudita. É uma das maiores reservas de petróleo do mundo. Ele influencia politicamente e militarmente todos os países do Oriente Médio Islâmico, né? Então ele influencia muito aquela região. O país ele tem em média 33 milhões de habitantes, né? É um país, um dos países mais ricos do mundo, porém é um país que sofre muito com no caso, as desigualdades, a repressão brutal, né? Principalmente com as mulheres. Essa região ela teve modificação em 1932 na realidade, com este cidadão aí, que ele é conhecido como Abdelaziz Ibn Saud. Ele que foi o responsável pela unificação da Arábia Saudita. Tanto é que o nome Arábia Saudita, o saudita vem do sobrenome dele, Saud, né? Então aí virou, no caso, a Arábia Saudita acabou virando uma região privada que pertence a essa família. Então veja só, a localização da Arábia Saudita, ela fica, no caso, faz fronteira, né, com a Jordânia, Iraque, Kuwait, Catar, Emirados Árabes Unidos, Omã, Iêmen, né? O governo é monarquia islâmica, o rei atualmente é Abdallah, né? A moeda é Rial Saudita e a capital Riad. 6 anos após a unificação, né, isso em 1938, descobriram o primeiro poço de petróleo na região, que foi lá em Dhahran, tá? Em Dhahran que teve encontraram o primeiro poço de petróleo, tá? Então veja só, veja como um país desse funciona como uma propriedade privada da família Saud, né? Quando descobriram o petróleo, vieram parceiros, bem no caso, primeiramente o Reino Unido, e posteriormente veio os Estados Unidos com um parceiro, uma empresa americana chamada Aramco. Em 1960, a Arábia Saudita fundou o que nós conhecemos hoje como OPEP. Tá? A OPEP, o que acontece? Ela é uma organização, né, dos países exportadores de petróleo. Qual que era a intenção deles? Era controlar o preço mundial do produto. Então eles teriam um cartel aí, né? Formariam um cartel com os outros países produtores de petróleo. Uma situação que ocorreu aqui que é interessante a gente dar uma olhada, né, nessa região. O Egito, o Iraque e a Síria, eles se organizaram para atacar Israel, né? A guerra conhecida como a Guerra do Yom Kippur, né? Que eles estavam reivindicando um território desde a década de 40, que eles não aceitavam a divisão daquela região para o Estado de Israel, né? Uma outra situação também aqui é quando o Iraque, né, veio invadir uma outra situação aqui. Uma outra situação aqui na guerra do Yom Kippur foi o fato de que a Arábia Saudita ela não entrou diretamente na guerra contra Israel, porém
ela agiu de uma forma diferente. Ela fez retaliação aos países que apoiavam Israel, no caso, os Estados Unidos. Houve um aumento, isso na década de 73, né? Houve um aumento no preço do barril do petróleo que chegou até 400% de aumento. Então, isso gerou um transtorno não só para os Estados Unidos, mas muitos países sentiram o preço do petróleo. Muitos países, como por exemplo até o próprio Brasil, ela sentiu isso porque ele não era autossuficiente em petróleo. E nesse período que começaram a fabricar, né, inventaram e fabricaram o carro a álcool no Brasil. Continuando, uma outra situação que aconteceu aqui foi quando o Iraque quis atacar o Kuwait. Saddam Hussein ele veio para dominar o Kuwait e a Arábia Saudita ela ficou preocupada. A Arábia Saudita era governado, no caso, isso aqui era caracterizado como a Guerra do Golfo, e quem cuidava, quem era o rei da época, era, no caso, Fahd bin Abdul Aziz Al Saud, né? Ele era conhecido como o Rei Farad, o rei da Arábia Saudita. Ele aceitou hospedar mais 5.000 soldados americanos que estavam lá com a finalidade da Guerra do Golfo, como a gente viu anteriormente. Só que o que acontece? Como a gente sabe, na região da Arábia Saudita existem muitos grupos extremistas, né? E, por exemplo, a Arábia Saudita, para eles, é considerado um solo sagrado, até mesmo porque a própria Meca e Medina se encontram na Arábia Saudita, né? Então, assim, foi uma afronta ao grupo extremista sunista. Então, o que aconteceu? Esse mesmo grupo que surgiu o grupo que fez os ataques nas Torres Gêmeas no 11 de setembro de 2001. Tá? Outras situações que a gente pode ver aqui. A Arábia Saudita é o terceiro maior país que faz, no caso, país do mundo, que faz investimento em despesas militares naquela região. Tá? Então dá em torno de quase 70 bilhões de dólares de investimento. Só perde para os Estados Unidos e para a China. A economia, né? Como a gente já viu, a moeda real saudita, principais produtos exportados, como a gente sabe, é o petróleo bruto e produtos derivados do petróleo. Então ali tem máquinas que são importados, né? Principais produtos importados: máquinas, equipamentos, alimentos, produtos químicos, veículos, tecidos. Principais parceiros econômicos ali para exportação: Japão, China, Estados Unidos, Coreia do Sul. Principais parceiros econômicos de importação seriam os Estados Unidos, China, Alemanha e Japão. Principais produtos agropecuários: produzido cevada, trigo, tomate, melão, carne de carneiro, tâmaras e frutas cítricas, né? A religião, 97% da população é muçulmana, né? Algumas curiosidades: a Arábia Saudita é o único país do mundo que não tem um rio ou lago. Carne de porco e bebidas alcoólicas são proibidas e inexistentes no país. A Arábia Saudita pratica um dos preços de gasolina mais baixos do mundo. As leis de trânsito não existem na Arábia Saudita. Ninguém usa cinto de segurança, as crianças andam no banco da frente, sem cadeirinha, sem cinto, né? E os carros são abastecidos com o motor ligado. E as mulheres não podem dirigir lá. A comida deles é bastante condimentada, tá? E, por exemplo, né, os turbantes e as túnicas são usados hoje nos países árabes, né? São quase idênticos às vestes das tribos de beduínos que viviam na região no século IV, né? E a cultura da Arábia Saudita assenta-se praticamente todo no Islã.
dois dos locais mais sagrados situam-se nesse país, como eu falei para vocês, né? Que é o berço que é o berço da religião, né? Então, o Islã é uma religião monoteísta. Um dos rituais populares mais famosos da Arábia Saudita é Ardal, a dança nacional, né? Essa dança da espada baseia-se nas antigas tradições beduínas, né? Os tambores ecoam em uníssono, né? Acompanhando a voz de um poeta que canta em verso enquanto homens de espada empunham lançam lado a lado. E é isso aí, gente. Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana e a gente se vê nas próximas aulas, gente. Tchau, tchau, gente.